Olá, boa tarde pessoal, sou o Diogo Rezende, na comunidade conhecem-me mais por Chini e sou o responsável da League of Legends Portugal e uma das pessoas que ajudou a construir e que esteve a trabalhar na LPLO Q2A ao longo deste ano de 2015. Nós optámos ou melhor, pessoalmente eu optei por só falar da LPLO depois dela ter acabado. Houve muito burburinho, houve muita conversa por aí. E sempre preferimos continuar o nosso trabalho, ouvindo no entanto feedback, e aqui estou eu neste momento, hoje, a falar convosco sobre realmente algumas das críticas que houveram, alguns dos casos mais polémicos. Irei também estar disponível para responder a qualquer pergunta que vocês tenham, deixem nos comentários, irei responder da melhor forma possível, de acordo com como tudo se passou. Começando pelo formato da competição, foi sem dúvida um dos temas mais debatidos ao longo do ano. A maior parte das pessoas achava que a duração era muito extensa. Não foi falado muito, penso eu, no número de equipas, porque acho que 10 equipas nós achámos que era o ideal. Nós na altura falámos entre as 6 equipas e entre as 12, optámos pelas 10. Na cena portuguesa tínhamos equipas como os Kick Black, os Kick White, que eram pouco conhecidos na altura, os Mindsets, os Set, os For The Win, tínhamos também os Pro, os Y também. Lembro-me de terem algum destaque, mas fora isso havia outras equipas que não tinham tanto destaque, por isso nós optámos pelas 10 para tentar criar também, destacar novos jogadores ao longo do ano. No entanto, a duração foi para nós também bastante extensa. Foi trabalho voluntário de muita gente que esteve a dedicar o seu tempo. Olhando para trás, sem dúvida que o formato tem que ser revisto, e vai ser revisto, e está a ser revisto, e já temos algumas ideias interessantes que iremos partilhar com a comunidade muito em breve, sejam atentos. O motivo pelo qual optámos por este formato, com o Best of Two, com as duas voltas, foi um bocado para olhar com o paralelismo com o futebol. Ou seja, Portugal tem uma cultura bastante futebolística, percebem os conceitos de empate, percebem os conceitos de vitória. Puderam ver ontem que houve uma discussão bastante interessante sobre os formatos Best of Two e Best of Three em EU, na LCS e na NA. Aconselho-vos a ver e de facto a LPLO olhou para outras ligas e achou que o formato Best of Two era interessante, e queríamos dar a oportunidade de ter uma espécie de jogo em casa e um jogo fora. No entanto, com 10 equipas, isso fez com que tivessem que ser feitas 18 jornadas, e 18 jornadas não foram espalhadas ao longo de 18 semanas, mas foi perto disso. Tivemos 3 Super Weekends, penso eu. Mesmo assim é um formato muito pesado para uma equipa que está em última, meio da prova, é altamente desmotivante, e por isso pensamos que dividir em 2 splits a liga será uma forma ideal. O facto das jornadas também serem muito seguidas, não sei se estão a par do calendário, mas nós começámos com uma Super Weekend, ou seja, tivemos a primeira e a segunda jornada ao mesmo tempo. Depois tivemos a terceira jornada, tivemos a quarta jornada, tivemos a sexta jornada, isto tudo em fim de semana seguidos. Foi muito pesado, tanto para as equipas como para os jogadores, como para a organização. Quando houve problemas a resolver, havia pouca margem de manobra. Sem dúvida que o formato, apesar de também ter mantido as equipas juntas algumas mais tempo, acabou por ser dos mais arrependimentos que pessoalmente tive. Falando agora de outro dos motivos pelo qual a Liga foi criticada, que foi a falta de respostas a e-mails. De facto, no início da Liga e a partir de metade, nós tivemos, basicamente todas as semanas surgia um caso diferente, e esse caso era inesperado, não estava previsto no regulamento. A equipa tinha que se focar nesse caso, e no entanto não havia uma resposta via e-mail. No entanto, posso-vos garantir que todos os assuntos que eram lidados, quer seja de transferências, de remarcações de jogos, etc., eles foram sempre tratados. Podem não ter sido por e-mail, no entanto, o Facebook Messenger, TS, por vezes telemóvel, a equipa dela, pela tentou resolver todos os problemas a tempo útil. Alguns deles demoraram um pouco mais, porque o nosso staff, e vamos falar disso à frente,
não tinha tanta capacidade para albergar o número de problemas que surgiram, e que foram bastantes. Quase todas as jornadas surgia uma situação completamente nova e a arbitragem tinha que olhar para o regulamento, estudar o regulamento, tentar comparar com situações anteriores. É um trabalho bastante complexo, e a complexidade de cada caso levou a que alguns deles se arrastassem por diversos dias ou por semanas. Posso-me lembrar do exemplo da inscrição dos jogadores a meio da liga. Nós queríamos que houvesse continuidade e por isso só havia transferências no meio da liga. No entanto, nós vimos que as equipas portuguesas ainda não estavam num nível de estabilidade que permitisse elas estarem 2-3 meses com o mesmo plantel. Havia rotação de jogadores e os próprios substitutos muitas vezes eram amigos ou pessoal conhecido que não estava propriamente integrado na equipa. Por isso, essa situação causou-nos, penso que um dos maiores problemas, e nós tivemos que agir sobre ela. No entanto, é falso que tenham ficado respostas por dar, ou que a Liga tivesse simplesmente ignorado e-mails. Para o ano, nós funcionamos à base de voluntários, e por isso estamos sempre à procura de pessoal para recrutar, e uma equipa maior significa as tarefas mais distribuídas por mais gente, significa mais gente atenta. Por isso, em breve também podem esperar uma nova ronda de candidaturas à LPLOL 2016. O nome não é oficial, mas penso que toda a gente já sabia que ia haver uma nova liga, não havia dúvidas, o projeto foi bem recebido. Bem, derivado do problema anterior, da falta de respostas, tivemos outro dos problemas foi precisamente a falta de staff. Ou seja, tínhamos staff que era suposto estar dedicado a uma função, estava a fazer 3 ou 4. O facto do calendário ter sido muito extenso também afetou as equipas. Os vários problemas que surgiram com a organização, o drama, tudo que houve, também afetou a moral da equipa. A equipa não ficou inteira até ao fim, houve pessoas a sair. O facto desses problemas terem surgido causou que alguns membros tivessem saído da organização ou tivessem dedicado menos tempo, porque nós somos constituídos por estudantes, trabalhadores, pessoas que estão dedicadas a outras funções na sua vida e por isso não podem dedicar horas e horas diárias do seu tempo. No entanto, houve staff que dedicou, pessoal esteve do início ao fim impecável. Nós damos imenso valor a isso. Esta liga não teria sido possível sem a ajuda do staff, mas o que é facto é que realmente estivemos understaffed durante grande parte da liga. Havia tarefas, eu próprio exportava votos, fazia overlays, tratava de transferências, falava com organizações, respondia aos mails. Havia muita tarefa que estava a ser acumulada e que podia ter sido feita de uma forma muito mais simples com um staff dedicado, mas obviamente nós sabemos que somos uma organização ainda nova. O facto do calendário também ter sido muito extenso sobrecarregou muito a equipa. Nas primeiras 5-6 semanas, todos os fins de semana tinham LPLOL, com 4-5 jogos, penso que houve poucos defaults nessa altura da liga, e isso cansou psicologicamente a equipa. Foi uma das falhas, nós estávamos preparados, no entanto não estávamos preparados para a quantidade de problemas que surgiram, dúvidas com o regulamento, faltas ao regulamento. As críticas que nós tivemos foi o facto do regulamento ter sido alterado. Desde o início nós queríamos que a Liga promovesse a estabilidade às equipas. Isso aconteceu com algumas equipas, de facto ainda vimos esta última semana que alguns membros de outras equipas saíram só no final da prova e estão a existir algumas movimentações. Está a ser uma pre-season, uma off-season bastante interessante. No entanto, as equipas não estavam preparadas para um torneio com tanta duração, nem nós, e isso foi evidente para muitas equipas. Começaram a surgir isso, houve jogadores que não estavam a interagir
que não estavam a enquadrar-se bem na equipa, havia necessidade de outras equipas que estavam em classificações mais abaixo de também trocar os jogadores, porque estavam a ver que estavam a perder pontos e no entanto precisavam de todas as equipas queriam ficar numa melhor classificação e todas as equipas querem sempre melhorar, todas as equipas queriam melhorar a sua classificação, queriam ir para um lugar que fosse mais o que eles achavam onde mereciam estar. No entanto, o nosso regulamento estava apenas preparado para que houvessem transferências no verão, ou seja, naquela fase intermédia do torneio entre a primeira e a segunda volta. Nós vimos que caso não fizéssemos nada relativamente a isso, o mais provável era nós acabarmos a primeira volta com cerca de 8, 7 equipas. Havia várias equipas com problemas relatados, houve equipas inclusive que nos pediram para trocar jogadores mesmo antes da liga começar, depois das inscrições, da marcação dos jogadores, do lock-in ter sido fechado, e nós não autorizámos esse tipo de alterações porque estávamos a seguir o regulamento. No entanto, nós vimos que esse regulamento era um bocado, não era utópico, mas era um pouco realista para a realidade da cine portuguesa. Cerca na terceira ou quarta jornada tivemos o caso dos Panthers, uma equipa de 7 jogadores em que iam sair 4 jogadores. Nós conseguimos que a equipa mantivesse 3 jogadores por causa da regra dos 50%. Os jogadores tinham que chegar ao final da janela de transferências com 50% do plantel original, e caso saíssem 4 jogadores isso não seria possível. No entanto, nós permitimos a troca de 3 jogadores, finalizámos os Panthers em price pool e em bands, só que começámos a pensar para o futuro e dissemos isto não pode acontecer outra vez, nós temos que criar algo que permita um mecanismo de defesa, tanto para nós como para as equipas, para elas poderem usufruir de uma transferência a um jogador que por qualquer motivo não pudesse participar. E aí começou mal o caso dos Panthers, que foi relatado a nós. Começámos a trabalhar numa solução que permitisse transferências a meio da época. Dentro da própria equipa, as opiniões também da nossa equipa, as opiniões eram bastante diversas. Havia gente que estava totalmente contra a alteração do regulamento. Eu próprio fui uma das pessoas que puxou mais pela mudança do regulamento. Eu achava que, se forem ver, temos uma LPLO com 18 jornadas e tinham ocorrido apenas 3. Iríamos estar a mudar o regulamento a meio, no entanto, iríamos estar a dar a oportunidade nas outras 15 jornadas dos jogadores das equipas terem alguma defesa contra este tipo de casos, em que os jogadores separam-se, zangam-se, ou até por uma questão de performance dos próprios jogadores. E então começámos a fazer uma regra que permitisse 2 alterações a meio da primeira volta e 2 alterações a meio da segunda volta. Falámos de várias outras hipóteses, apenas uma alteração, 3 penalizações de price pool. Acabámos por permitir a inscrição até 2 jogadores na primeira volta com uma penalização, e na segunda volta não haveria penalização, pois caso acontecesse algum imprevisto na segunda volta, a LPLO não tinha preparado legalmente nenhuma forma das equipas substituírem. Esta mudança de regra teve que ser discutida a fundo. Era algo que nós não queríamos mudar de ânimo leve, mesmo dentro da organização havia forças a puxar para um lado, forças a puxar para o outro. Nós, apesar de pertencermos à mesma organização, existem ideias diferentes, e isso é ótimo, porque se toda a gente tivesse a mesma ideia não havia opiniões diferentes, não havia discussões, e as discussões muitas vezes permitem nós vermos a posição das outras equipas. É um sistema bastante complexo e por isso demorámos cerca de 3 semanas a efetuar a alteração, o que causa um transtorno para algumas equipas. Equipas que estavam com problemas queriam mudar os jogadores logo. No entanto, essa regra estava ainda em papel, estava ainda a ser discutida, foi realmente falada com essas equipas que estava a ser feita uma regra. Nunca lhes foi dada uma data específica, estou a falar neste caso dos For the Win. No entanto, fomos crucificados por não lançar a regra, quando as outras equipas, muitas delas nem sabiam que a regra existia. Por isso, nós tínhamos que comunicar e dar a oportunidade a todas as equipas de usufruírem de uma possível transferência quando nós lançássemos a regra. Não íamos estar aqui a fazer casos especiais ou não.
foi o que nos foi pedido, foi pedido que nós tratássemos da questão de trocar um jogador como uma questão dos Panthers, que era uma questão que iria tirar 4 jogadores à equipa que praticamente desfazia. A nossa intenção sempre foi, ao alterar as regras, sempre foi de proporcionar uma melhor experiência para as equipas e para os jogadores, mesmo que invalidando algo que tivesse acontecido no passado. Por exemplo, vamos ver, nós preferimos implementar uma regra que, por exemplo, 14 jornadas para a frente ela pudesse ser válida e nessas 4 jornadas passadas ela não pudesse ser aplicada. No entanto, não nos podem dizer de favorecimentos quando as regras estão lá para todos. Há equipas mais estáveis, outras menos estáveis. Nós começámos a preocupar-nos com a instabilidade de algumas equipas e, de facto, uma equipa como os Kik não precisava desse tipo de... É uma equipa que já está estável há bastante tempo e, obviamente, que permitir às outras equipas de baixo, que normalmente são as equipas que têm mais problemas e que precisam de trocar jogadores porque querem ficar ao nível das outras. Concluindo o assunto das transferências, de facto, quando nós optámos por alguma decisão relativamente a transferências, sempre foi olhando para as equipas de baixo, as equipas de cima, as equipas de meio de tabela, os jogadores. Quisemos proporcionar sempre uma melhor experiência ao pessoal e vimos que era preciso trocar as regras. Pensando num cenário hipotético, se não tivéssemos trocado nada, se calhar tínhamos acabado a liga com 5 equipas. E isso para o espectador e para os jogadores, qual é a vantagem disso? Por isso, podem-nos crucificar por termos alterado as regras, no entanto, estou de consciência limpa e sabemos que fizemos isso em prol dos esportes e o que quisemos foi dar mais estabilidade às equipas que não estavam preparadas para regras tão severas e para uma duração tão longa. Houve também críticas relativamente a outro assunto, que foi a pausa da liga. Essa pausa da liga, nós temos contratos com a H2A e existem cláusulas e nós não podemos falar de tudo. Existe um chamado NDA, Non-Disclosure Agreement, e de facto foi uma situação que tivemos que resolver urgentemente. Curiosamente foi na altura em que os UPRO ameaçavam sair da liga, foi uma situação que também nos causou algum transtorno, mas foi resolvida da melhor forma. As pessoas também criticaram o facto de termos parado a liga 3 semanas, no entanto a liga parou apenas uma jornada, nós adiámos uma jornada. As outras 2 semanas eram pausas que estavam contempladas na organização. Ficou ali um buraco e o pessoal achou estão a ceder às pressões, os UPRO. Não, é tudo mentira, foi apenas uma questão de juntar o útil ao agradável. Tínhamos que resolver essa situação da H2A e a situação dos UPRO e optámos por adiar essa jornada. Tudo ficou resolvido e a liga continuou. Case closed. Outro assunto bastante interessante, que é a Liga dos Defaults, muitas vezes chamada. Os defaults, se vocês repararam, os defaults eram mais no final da competição do que outra coisa qualquer. No início tivemos muito poucos defaults, tivemos alguns atrasos. Nós dávamos cerca de 15 minutos mais uma tolerância, apesar do estipulado nas regras, que é algo que muita gente não sabe. O estipulado é que as equipas tinham que estar 30 minutos antes da hora, ou seja, por exemplo, se fôssemos jogar às 8, elas tinham que estar às 7h30. No entanto, nós dávamos tolerância até às 8h15, 45 minutos depois do que estava escrito nas regras. Como vimos, existe alguma flexibilidade no regulamento que teve que ser tomada, porque havia coisas irrealistas. E de facto, os defaults que foram dados foram situações em que os jogadores, as equipas, esticaram a corda ou passaram dos 15, 20, 25 minutos. Nós queremos fazer o nosso trabalho, nós estávamos prontos para fazer o nosso trabalho. As equipas não estavam, as outras equipas estavam prontas e o facto de um jogo ser adiado causava bastante transtorno e incómodo. Aqui vou dar a mão à palmatória e houve de facto defaults que foram responsabilidade da Liga. Não estou a dizer que a culpa é 100% nossa, no entanto, nós desde o início da Liga marcávamos os jogos e eu era a pessoa responsável por isso.
com 10, 12 dias de antecedência, de forma a permitir ter ali uma janela em que as equipas podiam dizer não podemos jogar aí, não podemos jogar nessa altura. De facto, quando a Liga regressou da paragem de verão, esse horário não foi cumprido, ou seja, mandámos os horários com 5 dias, 5, 6 dias de antecedência, um pouco menos do que era suposto, e houve equipas que não se mostraram, não conseguiam jogar, não conseguiam remarcar os jogos e foi uma altura complicada para nós. De facto, tivemos a saída dos caças nessa altura também. Foi bastantes situações que no regresso da Liga que de facto a equipa estava bastante afetada pelo cansaço. Nós achávamos que o verão, ou seja, a fase de transferências ia ser uma fase mais calma, no entanto os casos e o drama continuou nessa altura de verão e as nossas mãos estiveram cheias, o que não permitiu que nós nos organizássemos bem, e aí o meu sincero pedido de desculpas a todos, pessoalmente, eu era a pessoa responsável por isso. O facto de nós termos transmitido com menos tempo dificultou a gestão do calendário das equipas. 5 dias penso que tenha sido apertado, houve equipas que reclamaram desses 5 dias, no entanto não podemos dizer que todos os defaults da Liga tenham sido. Isso foi uma situação que aconteceu ao longo de 1 ou 2 jornadas. Cá para o fim da jornada 16, 17, 18, tivemos muitos defaults de equipas que já estavam totalmente cansadas, que já haviam que não iam aos playoffs ou que não estavam classificadas, jogadores que perderam interesse, também era uma fase complicada, havia outros torneios e de facto esses defaults foram responsabilidade das equipas. As equipas têm noção disso, nós temos noção disso, mas não posso dizer, obviamente, aqueles defaults no regresso da Liga, sim, aí a Liga assume as responsabilidades. Neste caso eu assumo as responsabilidades como pessoa. Tudo que eu estou a falar aqui é em nome pessoal e não em nome da Liga, posso escutar as experiências, no entanto estou a falar por mim. Na altura dos defaults também tivemos uma reunião com as equipas, porque de facto os jogadores queixavam-se, o público queixava-se, as equipas queixavam-se, a nossa própria equipa de casters também se queixava, e nós tivemos que resolver. Nós queríamos, o pessoal, toda a gente queria que a LPLO fosse resolvida no Summoner's Rift e não fora dele. É uma expressão que eu vim a dizer bastantes vezes, e por isso foi falada na hipótese de uma penalização para equipas que não comparecessem aos jogos. O que foi decidido na altura foi que da primeira vez haveria uma espécie de uma borla, não aconteceria nada, mas da segunda vez haveria uma penalização em termos de prize pool, e que foi o que aconteceu a algumas equipas que depois mesmo dessa reunião continuaram a não comparecer aos jogos, não tinham a equipa completa, não levaram o projeto a sério e por isso levaram default e penalização no prémio, e algumas inclusive chegaram mesmo a desistir da competição. Relativamente à saída dos casters, nomeadamente o Asheron, o Nuker e o Insert, nós não podemos misturar estes 3 casos porque eles são casos distintos. O caso para mim mais distinto é relativamente ao Nuker. Ele era caster, no entanto recebeu um convite para participar nos Event 7. Ele aceitou esse convite e foi jogar, comunicou e disse no hard feelings. No entanto, essa insatisfação e a falta de staff e o facto do calendário ter sido extenso e os defaults, tudo isso que eu falei anteriormente começou a levar para que a equipa de cast também se sentisse insatisfeita. Imaginam o que era, vocês estarem horas a preparar um jogo, os line-ups, as picks, as bans, o que é que o jogador tem jogado, e de repente a equipa chega e não comparece. E claro, tanto os casters como a nós, a organização, não gostava dessa situação. Era algo, nós tirávamos o nosso tempo livre, ainda por cima no fim de semana, normalmente é a altura em que o pessoal está mais à vontade, vai sair, beber um copo, isto ou aquilo, ter com os amigos. O pessoal tirava tempo pelo LPL e as equipas não compareciam. E de facto, essa situação ocorreu ao mesmo tempo também que a situação do calendário. Houve a marcação, houve ali. Foi para mim o período mais negro,
se é que posso dizer isso, da LPLOL houve muitos problemas a acontecer ao mesmo tempo. A situação dos casters chegou a um ponto crítico em que a equipa estava insatisfeita. A equipa, by the way, já sempre teve bastante liberdade, ou seja, quem marcava a análise test, quem escolhia os casters para os diferentes jogos, era tudo gerido pelo Asharomi, pela equipa de cast, e era algum peso que saía de nós. E de facto a situação toda que referi anteriormente chegou a um ponto crítico em que as pessoas não estavam satisfeitas e não se viam rewarded por aquilo que faziam. Nesse momento houve um contacto da equipa de caças, nomeadamente do Asharon, de forma a pedir compensação monetária, ou seja, ele achava que essa insatisfação podia de facto ser ligeiramente compensada com algum pagamento. Isso foi uma situação que também causa algum transtorno, porque o pessoal todo da LPLOL estava como voluntário, estamos todos a trabalhar, passámos alguns do Ligue Portugal e outras pessoas da Indigo. No entanto, na altura foi pedida uma compensação monetária à equipa, que apesar de não preencher o vazio, podemos dizer assim, que as pessoas sentiam quando não aconteciam jogos, quando o trabalho deles não era respeitado pelas equipas, pelos jogadores, etc. E de facto começou a haver dificuldades também a lidar com a equipa. Eu senti-me a remarcar, houve um caso de uma remarcação de um jogo em que os caças, nomeadamente o Acharam, chegou a um ponto em que isso, nós não estamos para acontecer o que aconteceu no fim de semana passado, para remarcarem jogos para uma segunda ou para uma terça-feira, se para nós acabou, e da minha parte eu tinha que marcar o jogo. As equipas não podiam jogar ao fim de semana, eram equipas que não podiam de facto a jogar entre elas, e havia aqui uma situação em que por um lado eu tinha as equipas que queriam jogar, e por outro tinha os casters que queriam fazer os jogos na altura correta, que era a altura de fim de semana, ou seja, tínhamos a sexta à noite, o sábado e o domingo, à tarde e à noite, ou seja, eram 5 slots, e de facto as equipas estavam a pedir para jogar noutros slots, e isso causava incómodos. As pessoas têm outro tipo de coisas que querem fazer ao longo da semana. A LPLOL era fim de semana, depois durante a semana era preparar o resto da LPLOL, e de facto a marcação desse jogo numa segunda causava transtorno, e não só à equipa de castas, causava transtorno a todos. Houve uma outra equipa geral a trabalhar para isso. Outra das situações que eu me posso lembrar foi o facto de terem sido, o Insert amavelmente enviou umas correções, umas sugestões para overlays, e nós estávamos com as mãos tão cheias que não conseguimos de implementar esses overlays. Achámos que havia prioridades que necessitavam de ser tratadas antes. Existiu toda uma série de stress e drama que não foi benéfico e que nos tirou tempo, ou seja, e eu já na altura pedi desculpa ao Insert por esse facto. De facto o overlay dele tinha algumas melhorias, há algumas questões de design, nem sempre é uma questão de certo ou errado, existem sempre algumas opiniões. No entanto, os overlays do Insert eram totalmente válidos, e foi uma situação que o chateou. Toda esta situação começou a deixar realmente os caças insatisfeitos. Foi-nos avisado que era preciso, nós arranjámos uma solução para este problema das marcações dos jogos, porque às vezes também os jogos eram remarcados e a equipa de caças não era avisada, outra coisa que foi da nossa responsabilidade. No entanto, depois do verão eu notei pessoalmente menos flexibilidade na equipa de caças de aceitar a remarcação dos jogos. Também, tal como as equipas e como a nossa equipa havia desgaste, e esse desgaste notou-se. Desgaste esse que depois, passado cerca de 2 semanas de nós termos sido reportados pelos caças, realmente eles quiseram falar connosco, explicar a situação, e o que aconteceu foi que de facto foi-nos avisado que o Asharon, por exemplo, ia sair de liderar a equipa de cast, mas que ia continuar a fazer cast na equipa. Eu próprio iria acumular mais um cargo na gestão dos caças, tinha algumas ideias. Foi-me recusada a passagem de qualquer material que tinha sido desenvolvido para a Liga. Ele disse que ia levar o material com ele, não nos foi passado nada.
essa falta de material fez com que a transição para os novos caças que nós tivemos no fim da liga fosse mais difícil, ou seja, muitas vezes o próprio Asher fala do facto da liga ter uma storyline, o facto de teres uma liga permite-te falar das jornadas anteriores, dos confrontos anteriores, ter aquela história. As equipas defrontam-se outra vez depois de uma derrota ou de uma vitória, ou há uma equipa que empata muito. Esse tipo de storyline que estava a ser desenvolvido pela equipa não foi passada para a frente. Outro dos factos que nessa situação me chateou bastante foi o facto de nós termos tido conhecimento da saída dos casters em stream. Estávamos todos no TS e alguém disse: olha, o Asher acabou de dizer que ia sair da liga. E nós, what? Ficámos surpreendidos, nós sabíamos que as coisas não estavam bem. No entanto, na reunião que tivemos, foi-nos dado tempo para resolver esta situação. Isto tinha sido cerca de 10 dias antes de ele ter saído definitivamente. Confesso que gostava de ter tido uma conversa primeiro para falar desse assunto. Acho que não é uma forma muito correta de saída, de anunciar isso ao público primeiro e só depois à organização. Acho que fica mal. No entanto, continuamos e o Luís Pinheiro continuou. Tivemos novos casters, tivemos como o Amatsu, como o Guerreiro, com o Grande Bicep. Tivemos também outros casters convidados, como o Xie, por vezes o Varzok e o Fintinhas também deram uma perninha. Até o AC, o incrível AC, ajudou-nos a fazer cast nos dias, ou seja, nós tivemos que construir a equipa de cast a partir do zero, mas da nossa parte nós compreendemos a decisão. Realmente havia problemas de organização, nós prometemos que os íamos resolver. No entanto, a equipa acabou por sair. Da nossa parte foi um prazer trabalhar com eles. O Asharon, para mim, continua a ser dos melhores casters portugueses. No entanto, há certas atitudes pouco profissionais que nos chatearam. No entanto, continuamos a fazer a liga, recrutámos um painel de caças. O LP, por exemplo, foi recrutado a partir do League of Legends de Portugal. Era uma pessoa, penso que era conhecido por muito pouca gente ou por ninguém. Nós demos esse destaque e por isso estejam atentos. Nós também vamos fazer candidaturas para novos caças para Alcohol Poet. Agora, falando um pouco da Comic Con, fomos criticados também pelo formato. Nós optámos por este formato também porque a liga funciona à base de continuidade. Ao contrário de um torneio normal, nós quisemos valorizar as equipas com uma regularidade maior. Ou seja, se uma equipa ao longo de 18 extensas jornadas, como toda a gente sabia, consegue chegar em primeiro, isso tem que ter uma vantagem clara. No entanto, a Gauntlet, que é o nome do sistema, não era para ser feita num dia. Foram muitas horas, como se viu agora na Comic Con. Os IGN jogaram cerca de 7 jogos, foram 8 horas só com uma pausa para almoço. Isso é muito pesado para um jogador, isso é algo que nós não vamos voltar a repetir neste formato. O problema do formato típico, em que o primeiro jogava contra o quarto, neste caso os Kick jogavam contra o Pro e os White Dragons jogavam contra os IGN, tinha um grande problema, é que nós na Comic Con tínhamos uma slot de tempo já calculada e era impossível colocar o jogo do terceiro e quarto lugar. Nós na Gauntlet tivemos um Best of 3, primeiro Best of 3, segundo Best of 3 e a final em Best of 5. Nesse formato iríamos ter o Best of 3 primeiro contra o quarto, Best of 3 segundo contra o terceiro, Best of 3 jogo do terceiro e quarto lugar, ou seja, com as equipas que tinham perdido, e depois ainda mais Best of 5 com as equipas da final. E não havia tempo para fazer isso. Nós tínhamos apenas um dia da Comic Con, que era o sábado. Foi o melhor dia, foi incrível. Pessoal, agradeço já a toda a gente que esteve aí em casa. Foi awesome, tipo, ver aquela experiência. Fiquei seriamente comovido quando vi. Voltei ao almoço com McDonald's para a equipa, que era a maneira que nós tínhamos que nos arranjar rápido, e de facto foi uma sensação incrível. E todos os problemas que nós tivemos ao longo do ano parecia que não tinham existido ali. Fiquei de sorriso de cara a cara e foi incrível, foi incrível. Outra das críticas realmente na Comic Con foi o facto das câmaras com aquele efeito retro
O facto é que nós estávamos a contar com câmaras bastante melhores. Penso que qualquer telemóvel de qualquer espectador tinha melhor qualidade que aquelas câmaras. De facto, foi o material que nos foi arranjado, foi que foi possível, e para o ano, sem dúvida, que poderão ver algo com mais qualidade. E pedimos desculpa pelo facto, foi o material que nós arranjámos. Houve também um ligeiro atraso, também derivado da falta de material, mas que ficou resolvido. Mal conseguimos. Penso que já cobri todos os assuntos que necessitava de cobrir. Caso tenham alguma dúvida, não hesitem em perguntar. Eu durante muito tempo estive mais behind the curtain, ou seja, estive mais no backstage do que outra coisa qualquer, mas acho que é importante nós darmos a nossa posição, darmos o nosso lado. Houve muita asneirada a ser dita, inclusive temos um post no Reddit há uns tempos, a gozarmos de ghosting, de termos jogos gravados, fomos acusados de sermos liderados por uma pessoa que era treinador de uma equipa, nesse caso o Fintinhas. Isso era plena mentira. O Fintinhas realmente foi uma das pessoas que mais puxou para que a liga acontecesse. No entanto, a partir do momento que a liga começou, tudo que era decisão não passava por ele, a equipa era composta por outras pessoas. Quando havia questões que eram para ser faladas com os treinadores, aí sim nós falávamos com ele, consultávamos. No entanto, isso era feito com treinadores dos Pro, treinadores dos IGN, treinadores dos For the Win, ou será que esse é o sistema, como vocês quiserem chamar. Todas as equipas, ou seja, há aquele mito que isto é a liga. Já ouvimos que é a liga dos Kicks, já ouvimos que é a liga dos Pro, já ouvimos que é a liga de sei lá o quê. De facto deixa-nos tristes porque nós estamos a fazer isto para o público, somos isentos, não beneficiamos equipas, e foram situações que desgastaram-nos ao longo do tempo. Houve muita dúvida, houve muita mentira lançada para o ar, mas também não quisemos estar a meio da liga a gerar mais drama, a gerar mais stress. Optei por vir falar aqui. Estou disponível para que falem comigo, para que tirem dúvidas. Iremos também no LPLOL fazer uma sessão de feedback para que todos possam dar a sua opinião. O feedback para nós é muito importante. Há muitas. Esta liga é feita para vocês, para as equipas, para os jogadores, para o público. E por isso vocês têm uma palavra a dizer. Nós começámos eu pessoalmente comecei com uma comunidade, tínhamos 100, 200 pessoas, hoje em dia temos 44 mil, mas uma página com 33 mil likes, e se não fosse o feedback da comunidade, nós não estávamos onde nós estivemos. E por isso, obrigado a todos os que dão feedback positivo, é muito importante. Obrigado também a todos que mostram o seu apoio. Vocês podem achar que não são ouvidos, mas nós estamos em todo lado, nós damos tudo o que tem LPLOL, temos alertas em todo lado, Facebook, Twitter, etc. Falem connosco, não tenham problema, nós somos pessoas como vocês. Se quiserem juntar-se à equipa, mandem-me um mail. E por isso, se calhar há outros assuntos que poderão ser falados. Se vocês quiserem algum assunto específico, contactem-me a mim, deixem aí nos comentários em baixo. Terei todo o prazer em esclarecer alguma coisa. E queria também aqui deixar um agradecimento a todas as empresas, nomeadamente a H2A, que acreditou neste projeto. Sei que as relações com eles, com a Riot, não são as melhores neste momento, mas sem eles não teríamos tido liga, vocês não teriam tido liga. Foi incrível. A ASUS pelo seu apoio na final, a Aliantech, a ClickFiel e ao Carlos, a Zoe pelos apoios do Tito Bola. O Tito Bola está de volta para o ano, ainda mais espetacular. Vão ver, vão gostar. A Indigon, um apoio especial que ajudou-nos a fazer a liga, a tornar a liga mais profissional, trouxe-nos bastante know-how sobre os esportes em Portugal. A Comic Con, um agradecimento à Comic Con por nos ter dado pelo segundo ano consecutivo um espaço brutal, que desta vez foi ainda melhor. Muito por culpa também da ASUS, tivemos culpa, como quem diz, um painel espetacular
500 cadeiras que não chegaram, eram precisas pelo menos mais 200 ou 300 pela quantidade de pessoas que estavam no chão e atrás. Um obrigado também bastante sentido à nossa equipa. Trabalhou incansável, vocês são incríveis, vocês sabem quem são, não vou estar aqui da última vez que comecei a dizer nomes, esqueci-me de pessoal, por isso eu vou dar numa de geral. Aos jogadores, às multigamings todas, sem vocês os esportes estavam a outro nível, por isso continuem o bom trabalho. Espero que surjam novas multigamings, espero ver novas equipas para o ano na LPLOL. Vamos ter novidades muito em breve, estejam atentos. E se tiverem dúvidas, deixem-nos aí nos comentários abaixo. O meu nome é Shini, League of Legends Portugal e da LPLOL. Estou aqui para vocês. Por agora, até logo.